Então, pessoal, bom dia, né? Hoje vamos começar agora a trabalhar na parte da manhã, suporte avançado de vida. Falamos sobre suporte básico, conceitos básicos de urgência e emergência. Aula passada falamos sobre ferimentos, né? As bandagens. Falamos também sobre a questão de queimaduras, né? O próprio trauma em questão. E agora vamos falar realmente sobre suporte avançado de vida, para depois a gente poder falar realmente sobre intoxicação exógena, assim como emergências clínicas, certo? Então, quando a gente se remete ao suporte avançado de vida, a gente para principalmente para falar sobre a questão da parada cardiorrespiratória. Por que a gente fala muito sobre a parada? A gente sabe que a parada cardiorrespiratória é uma situação que pode acontecer, independente do paciente estar na emergência ou não. Mas é mais comum acontecer em condições de emergência, certo? Então, PCR, né, parada cardiorrespiratória, é quando a gente tem interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica ou respiratória. Por que sistêmica e respiratória? Né? Por que o nome cardiorrespiratória? Porque muitas vezes uma parada respiratória, ela vai e dá origem realmente, dá uma caminhada para a parada cardiorrespiratória, devido à falta de oxigênio, né, parou a respiração, tem hipóxia e tal, e consequente a isso, também vai vir uma parada cardíaca. Então, juntando os dois sistemas parando, nós temos uma parada cardiorrespiratória. Então, quando a gente identifica uma parada cardiorrespiratória, a gente identifica o PCR de imediato, ao identificar PCR, tá? De imediato, nós temos justamente que fazer as RCP, tem que iniciar realmente a reanimação. Antes mesmo que a equipe de socorro chegue, antes mesmo realmente que chegue uma equipe qualificada, com medicações, com o DEA, tá? Com tudo direitinho. Para que evitar também as sequelas pós-PCR. Então, sinais de PCR são o quê? Inconsciência, mas lembrando que essa inconsciência, para a gente ter realmente uma parada cardiorrespiratória em curso, né? Ser realmente, além da inconsciência, tem que ter ausência de momentos respiratórios, ausência realmente de pulso, tá? Porque uma inconsciência por si só, ela pode ser problemas de glicemia, tá? Pode ser outras condições realmente. Então, lembrar de averiguar, lembrar de checar o movimento respiratório é um paciente que está gaspeando, né? Ele está gaspeando. Ou então é um paciente que não tem movimentos respiratórios, é um paciente que não tem pulso. Então, as características são observadas para a gente poder realmente detectar uma parada cardiorrespiratória, certo? E nós temos a questão do suporte básico de vida e o suporte avançado de vida, que vai diferir muito realmente no momento que a gente estiver fazendo a reanimação. Por quê? Independente do suporte, né, seja ele básico ou avançado, nós vamos chegar, fazer a avaliação primária, certo? Vamos fazer a avaliação primária e reconhecimento de PCR, tá? Mas no suporte básico de vida, fazemos o reconhecimento da PCR e fazemos um suporte realmente hemodinâmico e respiratório em uma avaliação secundária. Começa o quê? Com RCP, começa as massagens, né, junto com as ventilações. No suporte avançado, quando é detectado logo a parada cardiorrespiratória, de imediato a gente já vai com o dispositivo invasivo de vias aéreas, certo? Assim como o acesso venoso calibroso, tá? Começa também a utilizar as drogas e a desfibrilação elétrica quando os ritmos são chocáveis. Isso é muito importante também que a gente venha lembrar, tá? E fazemos realmente a estabilização com os vasopressores, certo? Então, só para a gente relembrar algumas condições. Reconheceu, né, a PCR, de imediato já chama socorro, chamou socorro, começa a RCP, tá? Começa a RCP. Começa as massagens de alta qualidade, né? Pode ser feita a desfibrilação, né, a ventilação, justamente quando chegar a equipe que esteja pronta, que tem equipamento suficiente para isso, tá? Lembrando que vai chegar um serviço médico de qualidade, né? Equipado, principalmente avançado, certo? Para poder realmente estar ali agindo diretamente. Então, primeira coisa que a gente pode fazer, o que é importante lembrar, que até aqui, socorristas leigos podem fazer, tá? Daqui em diante, é somente com a equipe médica, tá bom? Então, detectou a PCR, liga para o serviço de emergência, certo? Enquanto o serviço de emergência chega, faz compressão, faz as massagens de alta qualidade, tá? E lá, né, fora, em outros países, existe também a questão do DEA. O DEA, ele fica numa distribuição, realmente, a cada esquina você consegue ter um DEA, nas escolas tem um DEA, que não é a realidade realmente do Brasil,
certo? Então, por isso que o protocolo, tanto PHTLS quanto a TLS, ele preza que a gente pode fazer desfibrilação caso seja necessário, porque o DEA, como vocês viram na aula inicial da gente, naquele vídeo, ele é inteligente, ele é um equipamento inteligente, ele é um equipamento que ele vai falando. Então, o cardioversor, né, quando a gente tem realmente o manual, a gente que tem que identificar o ritmo, a gente identifica o ritmo, qual o ritmo que está passando no monitor, para poder ver se o ritmo é chocável ou não. Já o DEA, né, o automático, ele justamente ele vai falar. Ele fala, coloca os eletrodos no paciente. E ele vai analisando o ritmo chocável, choque, né? Ou então ritmo não chocável, retomar RCP, certo, pessoal? Então, por exemplo, como ele é autocomunicativo, ele fala, tal, tudo. Então, nos outros países que têm essa disponibilidade de ideia nas esquinas, nos mercados, né, nas escolas, então até aqui considera-se que socorristas eles podem fazer, certo? Aí vamos lá. Quando a gente para realmente para ver o resumo, né, de uma RCP, né, de alta qualidade, né, de reanimação realmente cardiopulmonar, de alta qualidade, a gente para ver que primeiro nós temos que ter segurança do local, verificar a responsividade, né, acionar o serviço de emergência, certo? Avaliar a respiração e checar pulso, começar com pressões torácicas, com ventilação, lembrando que a gente vai iniciar como um 30 por 2. Por que 30 por 2? São 30 massagens para 2 ventilações no paciente adulto, tá? Lembrando que a frequência, em termos de tempo, vai ser de 100 a 120 minutos. E a profundidade tem que ser o quê? 5 centímetros. E não deve exceder 6 centímetros num adulto, tá? Porque esse ciclo muda para a criança e esse percentual em centímetros muda para a criança também, tá? Então, no caso de parada cardiorrespiratória, né? A gente pode tanto ter a desfibrilação precoce, certo? E a gente vai fazer como? Qual é o procedimento que a gente faz? Qual é a regra, né? Qual a ordem que a gente faz essa RCP, certo? Então, vai ser o quê? CAB, tá? Num suporte avançado, a gente fica em vigilância, né? E prevenção, reconhecer a PCR, chama realmente o médico de emergência, né? Começa esse RCP imediata, uma desfibrilação rápida e um suporte realmente avançado de vida pós-PCR, tá? Então, quando a gente para falar sobre suporte avançado de vida, a gente para realmente para dar ênfase na realização de ressuscitação realmente cardiopulmonar, tá? Prezando que essa RCP ela seja de alta qualidade, né? Lembrando que num suporte avançado, juntamente ali com o médico, nós podemos administrar a adrenalina, né, que é a epinefrina, e iniciar realmente outras medicações como a amiodarona em ritmos chocáveis. Então, no primeiro ciclo a gente vê adrenalina, no segundo ciclo a gente vê amiodarona, 300 miligramas de amiodarona, tá? No segundo ciclo, aí vai choca, checou o PCR, paciente continua em PCR, pronto, outro ciclo de adrenalina, depois outro ciclo de amiodarona, né? Lembrando que a amiodarona só são feitos 2 ciclos de amiodarona, o primeiro com 300 miligramas e o segundo com 150 miligramas, ou seja, a metade da dose inicial, para ritmos chocáveis, tá? Ritmos não chocáveis, nós usamos realmente somente a adrenalina. E outra medicação que pode ser usada também é a lidocaína, tá? Então, a gente para ver, né? E caso o paciente ele tenha uma via aérea avançada, estabelecida, esse paciente ele seja entubado, vai mudar muito a questão da ventilação quando a gente está fazendo RCP. Porque a gente sabe que a RCP vão ser 30 massagens para 2 compressões, certo? São 30 massagens para 2 compressões. Nós sabemos disso. Porém, quando a gente está no suporte avançado, que esse paciente ele é um paciente entubado, é um paciente que está com tubo orotraqueal, tá? Esse paciente, as ventilações dele vai ser a cada 6, 8 segundos. Então, a gente já não vai fazer mais 2. Então, continua RCP seguidas, tá? RCP seguida, ciclo por ciclo, e a ventilação ela não vai parar. A ventilação vai ser de 6 a 8 segundos, tá? A gente vai desenvolvendo uma técnica realmente que quando a gente tiver nosso momento prático, de aula prática de RCP, eu vou trabalhar isso com vocês, que a gente vai realmente, se você parar para ver, o momento que a gente aperta o ambum e vai soltando, esse tempo que a gente solta é justamente os 6 segundos que a gente vai contando para poder apertar novamente, certo? Então, a gente sabe que as compressões têm que ser aplicadas continuamente, certo? Com frequência de 100 a 120 compressões por minuto,
porém, a ventilação no suporte avançado, ela muda. Ela já não fica mais somente 2 ventilações a cada 30 massagens, certo? Vai ficar a cada 6, 8 segundos uma ventilação, tá? Então, é importante que a gente faça realmente um RCP de boa qualidade. Nessa ilustraçãozinha aí da aula de vocês, vocês podem realmente ver a questão de tempo. Por exemplo, na aula prática eu costumo colocar aquela música Baby Shark, né? Que vai para que a gente vá pegando realmente o ritmo certinho da parada, porque ela tem que ser rítmica, tá? Ela tem que ter o ritmo certo, tem que ter a profundidade certa, tem que ter a quantidade certa, tudo bem direitinho, pra gente ter realmente sucesso. Lembrando que os 2 primeiros minutos são os minutos mais precisos realmente durante esse momento aí de RCP, certo? Então, vamos lá. Quais são os deveres de socorrista? Qual é o dever que o socorrista tem? Primeiro, realizar as compressões, né? Com frequência de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Comprimir, né? Uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, equivalente a 5 centímetros, não exceder 6 centímetros, tá bom? Lembrar que a gente tem que permitir que o tórax retorne após cada compressão e minimizar interrupções nas compressões também. Ventilar adequadamente, se for no suporte básico, né, sem uma via aérea avançada, são 2 ventilações para 30 massagens, certo? E se for na via aérea avançada, uma ventilação a cada 6 segundos. Lembrando que no momento da ventilação a gente tem que abrir a via aérea, tá? Se não abrir a via aérea, a ventilação ela não é eficaz. O que o socorrista não deve, vamos lá. Comprimir, né, durante a massagem, inferior a 5 centímetros ou superior a 6 centímetros. Comprimir também em uma frequência inferior a 100 por minuto ou superior a 120 por minuto. Então, tem um ritmo para fazer a massagem, né? Ficar, ó. Certo? Não, certo? Aí já seria realmente superior a 120. Apoiar sobre o tórax durante as compressões não pode, tá certo? Aplicar ventilação excessiva, ou seja, a quantidade de respiração excessiva também não pode. Lembrando, gente, que outra coisa que faz a massagem, né? Eu vou colocar essa música para vocês ouvirem em outro momento, durante a aula prática, tá? Mas escutem realmente essa música aqui em cima. Escutem para vocês terem noção realmente do ritmo da parada, da massagem, tá? Do ritmo da RCP, certo? Então, quando a gente para ver, né, a diferença entre suporte básico e suporte avançado, aqui no suporte avançado a gente pode ter uma via aérea definitiva, um acesso periférico, né, calibroso, medicações, monitoração cardíaca, a desfibrilação, certo? Então, quando a gente para ver a via aérea definitiva, é justamente intubação orotraqueal, certo? Material de intubação, como eu já mostrei para vocês. E o acesso venoso periférico, né, então a gente tem que ter um acesso calibroso, atentar a sua permeabilidade, né? Colocar uma solução salina de 0,9%, não soro fisiológico, atentar realmente para um pulso de 20 ml de soro fisiológico, né? Após a infusão das drogas e a elevação dos membros pulsionados, certo? Isso também é importante, tá? E vamos lá, quais são as medicações que podem ser utilizadas? Nós temos a adrenalina, também a epinefrina, chamada, tá? Os efeitos. Ela vai aumentar a pressão arterial, ela vai aumentar a contratilidade miocárdica, ela vai aumentar a resistência periférica total e aumento do fluxo sanguíneo coronariano, tá? A atropina, que alguns médicos ainda usam, por mais que o protocolo tenha meio que deixado ela em desuso, porque só se usa atropina quando o paciente está bradicardizando, certo? Mas vamos lá. A atropina, os efeitos da atropina vai acelerar a frequência, por isso que a gente fala quando o paciente é utilizado quando o paciente está brade. Somente isso. Em alguns casos, algumas condutas médicas, né? Nem toda médica traz, porque o protocolo atualizado, ele preconiza muito a questão da adrenalina e a miodarona, gente. Desculpa. Então, vamos lá, os efeitos, né? Melhora a condução, né? Atrioventricular, pode restaurar o ritmo cardíaco, né? Antigamente ela era indicada somente para sistolia, né, ou bradicardia, como eu falei para vocês, ela é utilizada muito em paciente bradicardizano, né, elétrico, né, não é mais utilizada na parada cardiorrespiratória devido à falta realmente de evidências que comprovam a eficácia na utilização de forma rotineira. Tudo que eu falei para vocês em relação a não estar sendo preconizada mais em protocolo, tá, controlada no protocolo,
que era utilizada realmente somente quando o paciente estava brade. Mas alguns médicos ainda eles querem fazer o uso da atropina quando o paciente está brade, né? Ou seja, muitas vezes pode ser utilizada até mesmo pós-RCP. Como eu falei para vocês, a amiodaronol e lidocaína, né? Que os dois são antiarrítmicos, né, de primeira escolha. Como eu falei, ó, dose 300 mg, endovenoso em bolos. Pode ser repetida realmente na segunda dose, 150 mg, tá? No segundo ciclo. Lembrando que cada ampola, né, corresponde a 150 mg. Então, na primeira vão ser 2 ampolas, no segundo ciclo vão ser somente uma ampola, tá? Lembrando que podem ser aplicadas realmente de 3 a 5 minutos. Então, de 3 a 5 minutos vão estar sendo aplicadas as 2 ampolas, certo? Bicarbonato, né? Então, quando a gente parar para ver uma parada cardiorrespiratória de longa duração, né? Vai ser feito realmente bicarbonato e repetido após 10 minutos. Então, não utilizar realmente em conjunto com a adrenalina, a dropina ou a lidocaína, certo? Devido realmente à inibição desses medicamentos. Monitorização cardíaca. O que eu quero que você saiba em relação ao nível de emergência? Monitorização cardíaca. Quando a gente fala em emergência, normalmente a gente lembra muito sobre a questão de remoção, né? De atendimento à vítima em trânsito, de atendimento realmente ao APH. Mas emergência não é só isso, certo? Nós temos a emergência hospitalar e é necessário realmente que a gente trabalhe também essa condição da emergência hospitalar. Então, como atividade de hoje, eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês um monitor cardíaco e que vocês identifiquem cada pontinho desse o que é. Poxa, isso aqui é o quê? Isso aqui é a frequência cardíaca. Beleza, certo. Isso aqui é a saturação de oxigênio. Isso aqui é a temperatura, né? Isso aqui é as execuções respiratórias. Isso aqui é a PA. Isso aqui é a, sabe? Temperatura dele. Enfim, eu quero que vocês botem no monitor, desenhem um monitor cardíaco no caderno de vocês e que vocês coloquem cada um desses, o que representa o que é no monitor cardíaco, certo? Aí, em relação à monitorização cardíaca, eu tenho um negócio para perguntar a vocês. Ralar na vida é fácil? Me responda isso, pessoal. Ralar na vida é fácil? Quando a gente quer muito conseguir uma coisa, batalhar muito por uma coisa, ralar na vida é fácil? Não é fácil. Ralar não é fácil. Por que ralar não é fácil? Veja bem. Quando a gente pega o monitor cardíaco, independente, sabe? Muito da questão de produção, da questão de indústria que está produzindo ele, que está fornecendo ele pra gente. Pode ser europeia, como pode ser americana, né? E padrões diferentes. E, normalmente, alguns professores costumam ensinar para os alunos por cores. Esporte Brasil, né? Cores fortes em cima e cores fracas embaixo, ou vice-versa. Muitos professores ensinam assim. Eu não gosto de ensinar assim. Por quê? Na nossa prática, né, já chega o momento de trabalhar em hospitais de grande porte, e quando a gente chega lá, os monitores cardíacos, eles podem variar. Eles podem vir com cores diferentes. Por exemplo, eu já peguei um RA marrom. Pelo protocolo, não teria nenhum marrom. Marrom seria o ponto mediano, por exemplo. Vocês vão entender melhor isso depois. Então, eu gosto de trabalhar a monitorização cardíaca a partir e através das siglas, das abreviações. O que isso quer dizer? Que ralar na vida não é fácil. Por quê? Quando a gente pega lá no monitor cardíaco, vai ter aqueles fios. Vão ter os fios, né? O Ra, o Lá, o RN, o LF, vai ter tudo direitinho. Então, a gente vai lembrar o quê? Que Ra, Lá, na vida, não é fácil, certo? Por quê? Aqui em cima vai ser RALA, certo? Deixa eu virar aqui pra ver se dá pra vocês visualizarem direitinho essa parte. Ó, tá? Ra, Lá, aí vem RALA, tá? RNLF. Por isso que eu digo, gente, não esqueçam que ralar na vida não é fácil. Para que a gente aprenda, para que a gente grave e memorize melhor as siglas quando a gente vai monitorar um paciente, certo? Porque vai ficar RALA, né? Se a gente sabe que o lado direito do paciente, tá? O lado direito do paciente sempre vai ser R, enquanto o lado esquerdo do paciente sempre vai ser L. Sempre R, sempre L. Se a gente tem essa compreensão que direito sempre é R e esquerdo sempre é L, e a gente sabe que ralar na vida não é fácil, então vai ser o quê? A gente bota R, L, R, L. Botou, certo? Ralar não é fácil, certo? E aqui no meio, o ponto mediano,
tá? Então, quando a gente para ver a monitorização cardíaca, as posições do eletrodo ficam justamente essa, que ralar na vida não é fácil. Ah, professora, isso aí é em relação à indústria europeia. Vamos falar sobre a questão da americana, né? Como é que é europeia, qual é a diferença entre europeia e americana? Que pode ser que as siglas que venham não sejam ralar, não é fácil, mas que venha ralar, R, R, L, L, tá? Então, a gente lembrando que aqui é R e que aqui é L, já temos a primeira memorização. Lembrando que lá não é fácil, então a gente compreende que, a depender da indústria que vai produzir, né, do fabricante, vai mudar somente a sigla de baixo, sendo ela o N, né, NF, ou então ela vai o quê? Repetir a mesma letra, a primeira letra. Então é importante que a gente lembre isso, certo? Quando eu falo, ó, vem aqui, ó. E ele vem dizendo aqui, gente, nesses coisinhas aqui, pode ver que eles são por cores. Ele vem dizendo aqui RA, LA, tá? RL, por exemplo, né? LL, tá certo? Então é só tentar isso. Ó. E aí são as localizações realmente que a gente vai e coloca os eletrodos, tá? Ó, estão vendo? E no próprio equipamento ele vem indicando como é que coloca. Aí vem a parte de desfibrilação, certo? Que é justamente a desfibrilação, a descarga elétrica realizada durante a parada cardiorrespiratória, né? Com o objetivo de reorganizar o ritmo cardíaco normal, ou seja, sistema condutor. Eu costumo dizer o seguinte, que a diferença entre ritmos chocáveis e não chocáveis durante uma PCR para fazer realização de reanimação e fazer a utilização do choque. O choque, gente, ele é para despolarizar o coração, tá? Quando a gente vai dar um choque, quando a gente choca realmente o paciente, é para despolarizar o coração. Então, por isso que dependendo do ritmo, não precisa chocar. Porque tem ritmos cardíacos, tem 2 ritmos cardíacos, que eles já estão com o coração despolarizado. Então, o coração já está despolarizado, não existe necessidade de ter um choque, porque já está despolarizado. E o choque é para despolarizar, tá? Então, a sistolia é um ritmo realmente não chocável, tá? Atividade elétrica sem pulso também é um ritmo não chocável, certo? Então, se ocorre a desfibrilação em uma parada cardiorrespiratória, né, por taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, é justamente isso que a gente vai trabalhar para ter esse choque. Somente esses dois, tá? Então, a gente precisa utilizar gel condutor em grande quantidade para evitar que seja queimado esse paciente, tá? Principalmente em casos de cardioversão manual, tá? Deixa eu ver, pronto. Em relação ao posicionamento das pás, certo? Muitas vezes, se for o DEA automático, né, ele já vem indicando, ele já vem ensinando como é que coloca as pás, mas caso contrário, o manual, só quem pode realmente chocar é o médico, né? Nós podemos colocar o DEA, nós podemos, tá? Mas automático. Mas em relação ao manual, né? Porque a gente sabe que tem diferença entre monofásico e bifásico, certo? Então, aquele que faz, como é que faz? Carrega em 200, carrega em 100, tá? Esse aí realmente são o método que pode utilizar ele, certo? Mas vamos lá. Tipos de parada cardiorrespiratória. Aí eu falo em relação a conhecer a família Pinto, tá? Antônio Eduardo Silva Pinto, Assis, Taveloz e Flavinha, certo? Foquem aqui no Taveloz, nas mãos, tá? Flavinha no cabelo, Assis, que ele tá muito, ó, de boa, certo? E Antônio Eduardo Silva Pinto. Mas vamos lá. Isso é só uma brincadeira, é pra gente descontrair, durante a prática vocês vão entender melhor. Certo? Então vamos lá. Tem a taquicardia ventricular sem pulso, tem a fibrilação ventricular e tem a atividade elétrica sem pulso, a sistolia. Aí eu trago para vocês, em termos de literatura, o que é que facilita a nossa aprendizagem, nossa fixação? Tudo que tem A, normalmente é sinal de quê? De ausência, né? De ausência. Então, vamos lá. Aqui tem A no início? Não tem. Aqui tem A no início? Também não tem. Mas aqui tem, ó. Atividade, a sistolia. Então, ausência de choque, ausência de choque. Certo? E aqui vem o quê, ó? Vai chocar. Toma choque. E aqui o quê? Vai chocar. Certo? A nível de literatura. Certo, pessoal? Mas aí vem os ritmos cardíacos.
Isso aí é uma atividade elétrica sem pulso, certo? Acompanha o traçado cardíaco. A sistolia, que é só aquele traçadinho assim, ó. Muito de boa, só assim. Certo? Então, atividade elétrica sem pulso e a sistolia, o choque não é indicado, né? Como eu falei para vocês, o choque ele despolariza para poder reorganizar o coração. Então, esses dois já estão realmente despolarizados. Ele realmente não tem essa atividade elétrica, tá? Ataque cardíaco, né? Que a gente fala tá veloz, né? A fibrilação ventricular, que é um ritmo acelerado e desorganizado, certo? E as medicações. Então, a gente tem que tratar os ritmos com as medicações, né, apropriadas. Se a sistolia e a atividade elétrica sem pulso, que são ritmos não chocáveis, como eu já falei para vocês minutos atrás, somente adrenalina, certo? Então, 1 miligrama endovenosa, né, a cada 3, 5 minutos, né, e a atropina de acordo com a prescrição médica. Mas a adrenalina é a única droga utilizada. Se fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, vai ser utilizada adrenalina, né, amiodarona ou lidocaína, certo? Lembrando realmente de depois lavar para fazer a medicação. Oxigênio administrado independente do ritmo de parada, tá bom? E vamos lá, o carro de emergência. Um carro de emergência, né, o que é que deve ter nesse carro de emergência, na caixa de emergência? Material, né, de proteção, oxímetro de pulso, cânula de Guedel, tá? As bolsas de válvula máscara com reservatório de O2, que são justamente os ambus, tubo endotraqueal do 5 ao 9, tá? As medicações, né? Exatas para a parada cardiorrespiratória e também para tratar os 5H e os 5T, porque não adianta você corrigir somente o RCP, você tem que corrigir também a causa que levou esse paciente a uma parada cardiorrespiratória. Não adianta você corrigir só a parada, né? Fazer RCP e tal, mas tem que corrigir também as causas, certo? Os cuidados pós-PCR, como eu falei para vocês, ver a temperatura do paciente, né? Fazendo o máximo para deixar esse paciente aquecido, ver a escala de coma de Glasgow, se ela é inferior a 8 ou não, como é que tá, certo? Então a gente para observar isso. Tem esses cuidados pós-parada, como eu falei para você, cuidar dos 5H, dos 5T, que eu também vou trabalhar isso com vocês depois, né? Que é justamente o quê? A parada foi por hipovolemia, vamos corrigir 1H, que é hipovolemia. Corrigir também hipotermia, tá? Então, corrigir todas as causas, não adianta a gente fazer somente um RCP de qualidade. A gente também tem que corrigir as causas, né? O que foi que levou esse paciente a ter uma parada? Ou então, quais são as condições que ele está apresentando agora pós-parada? A gente também tem que trabalhar essa correção dessas causas aí da parada e da própria parada em si, tá? Não só fazer com que esse paciente seja reanimado, que ele tenha uma ressuscitação, tá? Cardíaca, mas corrigir as causas. Então, assim, pessoal, façam a atividade que eu falei para vocês agora do monitor cardíaco, façam um resumo dessa aula, estarei disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Um beijo no coração.